O Brasil tem mais de 500 agrotóxicos de uso permitido e 30% deles são proibidos pela União Europeia, alguns há mais de uma década. Os mesmos itens vetados estão no ranking dos mais vendidos no Brasil. Esses dados foram divulgados pelo estudo Geografia do Uso de Agrotóxicos no Brasil e Conexões com a União Europeia, que é do Laboratório de Geografia Agrária da Universidade de São Paulo. E o uso dessas substâncias preocupa também os pesquisadores da Universidade Federal de Goiás. A agricultura é um dos pilares mais robustos da economia brasileira. Somos um país agroexportador, cultivamos dezenas de milhões de hectares e lideramos o ranking mundial de uso de agrotóxicos. Esses produtos defendem as lavouras de pragas, doenças e plantas daninhas, mas se utilizados de maneira inadequada, podem provocar sérios danos à saúde humana. Por isso, seu controle é fundamental. Se a gente imaginar da década de 80 para hoje, a evolução dos agrotóxicos ela foi enorme. Na década de 80 era muito comum os produtos usados em lavoura serem aplicados em doses acima de 2,5, 3 litros ou 3 quilos por hectare. Hoje nós já temos categorias de produtos, como alguns herbicidas para algodão, alguns inseticidas, que são aplicados na base de alguns gramas por hectare. Então a evolução foi enorme. O agrotóxico sendo corretamente indicado, usado dentro das dosagens recomendadas e principalmente tomando-se o cuidado de observar o período de carência ou de exclusão, ou seja, o período que vai entre a última aplicação e a colheita, a gente poderia dizer que os agrotóxicos com registro no Brasil, eles oferecem uma margem mais do que satisfatória de segurança. Por outro lado, o mau uso dos agrotóxicos pode gerar graves consequências ao meio ambiente, ao homem e aos animais de maneira geral. Basicamente, os dois maiores danos que os agrotóxicos poderiam causar seria contaminar lençol freático, aqueles produtos que têm mobilidade, solubilidade elevada e que poderiam contaminar a água do solo. E aqueles produtos que têm a capacidade de entrar na cadeia alimentar. São produtos que passariam pelo processo chamado de bioconcentração. Ou seja, à medida que vai evoluindo a escala alimentar, eles vão se concentrando naqueles organismos que estão colocados mais altos na cadeia alimentar. E lembrando que o ser humano é quem está no topo da cadeia. Segundo a Organização Mundial da Saúde, os agrotóxicos causam anualmente 70 mil intoxicações agudas e crônicas em países em desenvolvimento, como o Brasil. E o consumo dessas substâncias está altamente associado ao desenvolvimento de doenças como câncer. Por isso, os produtores e a própria população precisam repensar o uso de agroquímicos. A gente tem que lembrar o seguinte, o produtor ele não vende produto, ele vende casca de produto. Muitas vezes o consumidor final, no afã de consumir um produto agropecuário de aparência muito boa, a única maneira de atingir isso seria com doses altas de aplicação de agrotóxico. Então, seria o caso de se repensar até que ponto que essa aparente sanidade justificaria o emprego de produtos que têm potencial de contaminação, tanto para o meio ambiente, quanto para toda a cadeia viva e para o próprio ser humano.